pessoas, né? No caso, esses 5 Sim, sim. tipos, né? Nós nascemos com esses 5 tipos de identidade, que a primeira é como Deus te vê, como os seus pais te veem, como você se vê, como o seu país e a sua cultura, né, te põe dentro de uma identidade e como as pessoas te veem. Então, entre esses 5, acho que são as que mais importantes da gente abordar. Tem alguma coisa para acrescentar aí, Ronan? Não, tá excelente, tá Tá ótimo. bom? É isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho da identidade. Aí eu vou deixar você falar. Vamos deixar falar um pouquinho sobre a primeira identidade, que é a mais importante, que é como Deus te vê. Fala um pouquinho pra gente aí sobre essa identidade. É isso mesmo. Como a gente tem aprendido, né, como Deus nos vê, nada mais é que o princípio básico, né? Vamos dar o princípio básico lá, princípio básico que a gente basilar, né? Uhum. Que é lá Gênesis 1, né? Isso. Que é como o que está escrito ali é o que ele já falou para a gente e o que nós somos, né? Imagem e semelhança dele, e independente de qualquer coisa, às vezes a gente vem ao longo da vida, né? A gente tem aquela coisa de ser taxado como isso ou como aquilo. Às vezes a gente toma algumas atitudes de um jeito ou de outro, de acordo com o que a gente veio aprendendo com nossos pais, em média, a sociedade, mas inicialmente a gente aprendeu com nossos pais, né? Aquele princípio básico ali, e que, de certa forma, eles ensinaram, né? Eles deram o melhor deles, né? Mas em algumas teses, algumas bases ali, eles não deixaram muito claro a questão da identidade. Por quê? Eu quero pontuar aqui, bem frisar, bem importante aqui, porque às vezes você pode falar assim, poxa, mas meus pais deram o de melhor, eles ensinaram, eles não queriam de mal para mim. Sim, com certeza, concordo contigo, em gênero, número e grau. Porém, eles ensinaram para nós, ensinaram para vocês tudo aquilo, o máximo que eles tinham, né? Eles deram de melhor nele de acordo com o grau de instrução que eles tiveram, né? Ou seja, é, aqueles pais de mentalidade baixa, mentalidade mediana ou mentalidade alta. Mas independente até aquele que seja alto, dependendo, ainda ficou ainda algum resquício ainda de faltar ainda complementar essa identidade ainda do que Deus fala sobre a gente. Aí, ou seja, dentro disso aí, quero acrescentar que não é porque eles não puderam dar o de melhor deles, é que vocês têm que culpar, ou nós, né, temos que culpar nossos pais por conta disso, ou daquilo outro, porque eles deixaram de fazer, ou fizeram a mais, ou fizeram, não importa. Ressignificar dentro dessa questão. Isso já é outra chave aí, né? Pode acrescentar mais alguma coisa aí. Sim, assim, nossos pais, eles acham que achando nossa identidade com Deus é simplesmente te levar para uma igreja e que você vai ser criado na doutrina deles e que você já está dentro da identidade com Deus, não assim como eles falam para gente, né? Mas só em você estar dentro de uma doutrina, ele já acha que você já está em Deus. Só que quando a gente vai estudando cada vez mais, a gente vê como que a nossa religião, a nossa religiosidade também bloqueia muita gente da gente se encontrar e estar mais presente ainda com Deus. Então, eu falo mesmo, depois que eu comecei a estudar por fora da minha doutrina, eu tenho muito mais contato com Deus hoje do que antes. Porque hoje eu realmente entendo quem eu sou, como que é o amor dele por mim, né? Eu consigo me enxergar hoje totalmente diferente de como eu fui criada dentro de uma doutrina. Então, mas é culpa dos nossos pais? Foi igual o Ronan falou, não. É uma limitação também que eles tiveram
com relação à criação deles, né? Como eles foram criados também, ou a educação que eles tiveram, né? Sim, sim, verdade. É isso aí. Basicamente isso. Então, Ronan, vamos lá para a segunda. Então, basicamente, né? Vamos fechar essa daqui. Em Gênesis 1:26, né? É 1:26? 1:26. Isso. Isso aí. 1:26, você encontra a sua verdadeira identidade, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, quer encontrar a sua verdadeira identidade é saber que você é a imagem e semelhança dele e que tudo é possível para você, basta você acreditar nisso. Porque se ele é o dono de tudo e você é filho dele, é a imagem e semelhança dele, então você também tem acesso a tudo, né? E quer fechar, mas quer acrescentar ou podemos passar para o segundo? É isso mesmo, isso. Né? Pode passar, pode transferir. O segundo é como o seu pai te vê. A gente já meio que entrou aqui, né? Mas é como os seus pais. A gente fala muito de pai porque a gente sabe qual é a importância da figura paterna na nossa vida, né? A gente foi descobrir. Eu tenho 33 anos, né? Então eu fui descobrir isso há 31 anos. Eu fiquei a vida inteira sem saber de muitos bloqueios meus. E depois que eu fui entender que era por conta da minha figura paterna, né? Dos meus bloqueios. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa parte aí, não só do pai, mas como dos seus pais, como os nossos pais nos veem, né? Sim, então, nessa questão dos pais, como a gente já deu um adentro lá, né? Às vezes, eles, dependendo do jeito que tem pais que tendem até a alienar aos filhos, né? E por conta disso, às vezes, não deixam, acabam travando também a questão do desenvolvimento da identidade do filho, ou seja, tem uma frase que eles falam muito na questão de desenvolvimento pessoal, né, de desenvolvimento e tal, que eles falam da questão de você não dar o peixe para a pessoa, mas sim ensinar a pescar. Uhum. E a partir desse princípio, a gente vê que essa questão aí de você ensinar a pescar, ou seja, ensinar o filho a ser independente, né, de qualquer coisa aí, ou seja, ensinar ele que ele é capaz, né, como Deus falou lá em Gênesis 1:26, né, a questão da identidade, como Deus te vê, ou seja, também os pais passarem isso para os filhos, né, da questão da identidade com Deus, e através do ensino ali, do dia a dia, tá mostrando para ele no dia a dia, né, ao longo, porque cada filho, a pessoa os pais tendem a criar os filhos, vamos supor, às vezes tem 5 filhos, aí tem todos eles da mesma forma. E não é. O ideal é que cada filho seja criado em conjunto, mas também na sua individualidade, cada um. Os pais ter um tempo ali diferenciado, separado com cada filho, para poder ter aquele momento ali de intimidade, um momento de individualidade ali com cada um deles, porque cada um é individual. E a mesma coisa da questão de Deus para conosco também. Ou seja, nada mais, nada menos que os pais, eles deveriam, né, deveriam fazer ali uma espécie de espelhamento do que Deus faz para conosco, né? Ou seja, aquela questão da individualidade e tal, ensinar e incentivar o filho ali na sua individualidade para poder ele desenvolver, né, o seu propósito ali quando crescer ou, né, mesmo quando estiver pequeno ali, ajudar ele a desenvolver na sua mentalidade, na sua imaginação, para quando ele vier a criar sua adolescência e tal, e crescendo gradativamente, ele conseguir construir ali na sua imaginação, na sua vida ali,
e criar a sua imagem, o seu propósito, né? Conseguir identificar ali o seu propósito de vida ao longo, né, de toda a sua vida ali. A gente sabe que às vezes a gente tá falando aqui, às vezes a pessoa pode imaginar assim, não, dela achar uma profissão. Uma profissão, vamos falar uma profissão, né? Mas é uma maneira de desenvolver ali a gente sabe que quando a pessoa já é outra questão de live, né? Outro assunto, né? Uhum. Questão de governo, né? Porque aí, a partir do momento que você tem o governo, aí você vai desenvolvendo vários governos na sua vida e dessa mesma forma funciona também para o trabalho, ou seja, às vezes você vai aprender ali, de repente, um trabalho, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico de alguma coisa e tal, e vai desenvolver aquela função, mas você não precisa necessariamente ficar agarrado naquela função. Você pode depois ir desenvolvendo e dominar, governar várias as áreas, né? Como na nossa vida, que existe em média 12 áreas na nossa vida, e por aí vai. Né? Sim. Qual que é o tema? Eu até perdi aqui o tema. O que acontece é o seguinte, é que os pais, normalmente quando a gente pega dessa parte dos filhos, na profissão em si, os pais eles querem, não, para meu filho ser alguém na vida, tem que ter uma profissão, tem que ter tem que seguir a minha profissão, tem que fazer a minha vontade, e não dá a liberdade, que é igual você falou, não se espelha como Deus faz com a gente, ele dá liberdade para a gente fazer aquilo que a gente quer. Às vezes não é aquilo que ele quer, porque ele deu o livre-arbítrio para a gente. Mas ele deixa a gente fazer o que a gente quer, porque é o nosso propósito de vida, né? Que a gente acaba entrando no propósito. É a nossa vontade. E muitos pais acabam bloqueando os filhos porque querem botar ele num rumo, sendo que esse rumo talvez não é o propósito dele e nem a vontade dele de vida, né? E resume o filho em uma profissão. Preciso que meu filho faça uma faculdade para que ele seja bem-sucedido. A sociedade hoje ainda, né? Assim, no meio que eu vivo hoje em dia, já não é tão comum falar em faculdade. Mas tem nos outros, né? Pra gente a gente não escuta mais isso, né? Faculdade pra gente só se for dono dela. Fora disso, não tem essa possibilidade de faculdade. Mas a gente ainda vê muito isso nessa questão de querer que o filho, para ser bem-sucedido, que ele tenha que fazer uma faculdade. Então, isso acaba bloqueando o filho, acaba tirando o filho do propósito e acaba não treinando, e sim apenas seguindo o rumo como a vida de todo mundo segue, né? Digamos assim. O César falou que é pai de menina. Então, você tem, por ser pai, você tem uma grande responsabilidade na sua vida, né? Porque o pai, ele tem uma importância muito grande. Ele traz muitos bloqueios para a vida de uma filha, de um filho, né, em si, mas ele também pode trazer muita liberdade. Então, se você tiver treinado, você vai conseguir treinar muito bem a sua filha para que ela seja uma pessoa realmente bem-sucedida. Eu sei que essa filha já é adolescente, já porque eu vejo você aqui no Instagram, mas você ainda tem tempo de treinar ela, de botar ela no rumo ainda certo, para que ela consiga o propósito dela de vida e seja treinada por você e não sofra muitos bloqueios na vida, que isso é bem complicado, né? Verdade mesmo. Então, vamos lá. O terceiro, eu achei assim, o terceiro é sobre o nosso país, né? No caso que nós vamos pela nossa cultura, né? E a nossa cultura, ela é bem complicada. Aí eu lembrei que as pessoas conseguem as coisas quando ela descobre qual é a sua identidade. Não falo de política aqui, mas me veio essa na cabeça. O Lula, ele ganhou as eleições prometendo o quê para a nossa população? Picanha e cerveja, que é o que a nossa população gosta. Então, tipo assim, gosta disso. Ele sabe a nossa identidade. A nossa identidade é final de semana, tá numa cervejinha, tá comendo um churrasquinho. Então, ele ensina... Tá na raiz ali Tá na nossa raiz, na nossa cultura.
Aí isso me veio na cabeça, sabe, Ronald? De lembrar que, tipo, as pessoas também, quando elas sabem quem você é, né, ela consegue tanto te manipular pro bem, né, ou a favor dela, ou ao seu favor. Fala aí o que você tem a dizer sobre isso. É pura e simplesmente isso aí. Verdade. E, né, a gente vê muita questão de muito ensino aí hoje em dia de manipulação, igual você falou aí, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? E por isso a importância da gente estar aprendendo, às vezes as pessoas, né, que possam nos escutar, tal, possam estar nos ouvindo aí futuramente, né, na live vai ficar salvo, possa estar às vezes pensando, né, poxa, mas para que eu vou estudar inteligência emocional? Para que eu vou estudar psicologia? Para que isso, aquilo e tal, não sei o quê? PNL. Mas não, isso aí era coisa que deveria ser ensinado lá na escola, lá atrás, no prezinho e tal. A gente já sabe, como você disse lá no começo da live e tudo, é coisa que já deveria ser primordial ali, ou seja, hoje se ensina fórmula de Bhaskara, qualquer outra coisa aí, menos troço que essencialmente a maioria das pessoas, ou se não todas elas, precisam, que é a coisa básica, né? É de saber sua identidade e exercer ela, né? Porque também não adianta nada você ter a noção ali básica do que é identidade e tal, e você não procurar encaixar ali as engrenagens e fazer funcionar essa identidade com a sua vida, né? Porque a gente sabe que no meio psicológico, ele não é uma coisa que você aprende assim, encaixou, quem dera, que você, como o chifre do Elon Musk que tá para sair aí, né? Fala não, fala não. Você encaixou ali, não é assim. É gradativamente e tal, porque são vários princípios, né? Vários princípios básicos, né? Que nós aprendemos lá no passado e a gente tem que aprender a ressignificar esses princípios, né, essas crenças limitantes e tal, lá do passado, e gradativamente aprendendo essas novas modalidades, novas chaves, né, novos códigos que a gente costuma falar aqui, novos softwares, né, para quem é da área de computação aí, ou conhece um pouco, e encaixar esses softwares, esses novos drivers, né, gradativamente na nossa mente, e a partir do momento porque aí o que está gravado lá atrás é o subconsciente. A gente sabe que o subconsciente ele é 95% e o consciente, o agora, é somente 5%. Exatamente. Ou seja, você gradativamente encaixando o seu consciente, que são 5%, botando para funcionar, rodando ele ali, tal, na janela, que é o Windows, rodando gradativamente, dia após dia, semana após semana e tal. De vez em quando você vai ficar meio estressado, porque você está forçando ali o limite, né? Aí você vai dar uma reduzida, isso é normal. Pode ficar tranquilo que é normal, dá uma reduzida ali, para dar uma desestressada, e tal, gradativamente. Aí depois você vai e volta. Automaticamente, como você já começa a tornar hábito aquilo já vai tornando, ou seja, você vai forçando o seu consciente, que é o agora, que é o 5%, gradativamente esse 5% ao consciente vai virando subconsciente gradativamente. E dessas novas chaves, desses novos códigos, dessa questão da identidade e tal. E gradativamente você vai encaixando e vai virando a turbina. Devagarzinho você vai alimentando ela e tal, quando pensar que não, ela se retroalimenta e depois ninguém para mais. Só coisa boa, a partir de chegar ao ponto de chegar a pessoa falar, bater na sua identidade, você é isso, você é aquilo e tal. Calma, não fala isso agora não, que vai ficar para a última. Deixa para falar isso daí. deixa essa parte aí para o último tipo de identidade. Opa. A gente vai se empolgando. Não entrega os pontos, não. Não, é bom. Não entrega os códigos antes da hora, não. Mas é assim mesmo,
Você vai, é chato, é doloroso, mas toda dor, dor de crescimento é bom, né? É bem complicado realmente da gente estar fazendo a ressignificação de tudo que aquilo que a gente já aprendeu na vida. É bem doloroso, mas não, como diz o Ender, né? No final a conta fecha. Não vai ser agora, vai ser lá na frente que a conta vai fechar. Agora não nada, né? Então vamos lá. É o chamado equity, né? Transformando, só fazer um adendo aqui dessa questão, no meio do empreendedorismo, é chamado de equity. Né? Você investir, poxa, mas só estou tomando prejuízo, Não, mas calma, você está investindo, lá no final vai ter o resultado, vai somar em valor, vai valer muito mais, você vai ter o retorno. Exatamente. É assim mesmo. O quarto é como você se vê. Nossa, é muito importante, porque o que acontece? Você tem a sua cultura, né? Como o seu país ele te molda, sua cultura ele vai te moldando. Você tem como seus pais vão te moldar, como eles foram moldados, né? Você vai sendo moldado por isso. O mais importante, que é como Deus ele fala como você normalmente é onde a gente não escuta. A gente só vai escutar e só vai entender como Deus nos fez bem depois. Então, você tem essas duas aqui, que são os seus pais te moldando, e você tem a sua cultura, as pessoas que estão do seu lado, a sociedade, seus amigos, seus colegas de trabalho, escola, tudo isso aqui te moldando o tempo todo. Então, isso você acaba achando que isso é uma verdade sobre você. Que o jeito que essas pessoas estão falando, né, que estão te moldando ali, do jeito que elas querem que você faça, né, que aquilo dali é você, que você também tem que viver nesse automático, né? Então, vamos lá, como você se vê? Fala aí, Ivana, um pouquinho pra gente. Isso é verdade. É uma pressão muito grande, né? Essa questão de como você se vê, né? E como você falou aí, como você se vê está altamente relacionado como as pessoas se veem, te veem, né? As pessoas que estão ao seu entorno, e isso está altamente relacionado ao meio que a gente vive, né? Porque a maioria dos psicólogos, canalistas, eles concordam entre si que nós somos produtos do meio. A média das 5 somos pessoas. Ali a né? média das 5 pessoas. Isso aí. E dentro dessa questão aí, a gente sabe que a gente tem que, quando a gente está nesse meio, tem algumas pessoas que estão na nossa volta que dá para... Eu fiz até um vídeo, tá no meu Instagram, a respeito disso, que a gente, de repentemente, a gente consegue pegar alguma dessas pessoas e trocar elas, né? Simplesmente, né? Substituir. Não é trocar, porque às vezes a pessoa vai falar, poxa, mas eu vou ter que trocar meu amigo e tal. Não, é trocar. Automaticamente você vai mudar os hábitos ali. Aí, gradativamente, ela mesma vai se afastando, você também vai se afastando e tal. Só que aí você já tem que colocar outro no lugar, porque se você não colocar outro no lugar, aí automaticamente aquela pessoa vai voltar com novos hábitos, os hábitos passados e tal, aquelas coisas, vai continuar te influenciando. Aí você está seguindo aí, de repente você não consiga essa pessoa aí com novos hábitos no seu dia a dia, no seu cotidiano. O que você pode fazer? Você pode estar aí pegando uma pessoa da internet aí, uma pessoa para você ser o seguidor dela e tal, e tá buscando ali diariamente ali os novos códigos, novas formas de pensar e tal em relação às coisas, e gradativamente você vai transicionando isso e tal, e automaticamente você começa a aprender muita coisa disso e começa a meio que transbordar as pessoas à sua volta. Aí, gradativamente, através de uma palavra ou outra no dia a dia, aí você vai se identificar com um ou com o outro ali, e assim você vai criar novas amizades, novas pessoas para se conectar, e assim vai virando, né, aquele ciclo de amizade vai só crescendo. E aquelas pessoas com notas baixas, aí vão praticamente se afastando, e você vai, né, gradativamente vai se elevando ali,
vai criando outro ciclo de amizade de acordo com o seu propósito, né? Você vai mudando o seu propósito, você tem que procurar pessoas que têm a mesma visão, o mesmo objetivo que você, façam parte do mesmo grupo do qual você quer chegar, né? Que foi o que aconteceu com a gente aqui, né? Porque a gente, eu, você, a Márcia, né? Foi isso que aconteceu com a gente. A gente faz parte do mesmo grupo, a gente se conheceu há pouco tempo, né? Mas de acordo com o mesmo propósito que cada um estava direcionado para o mesmo local, né? E a gente se conheceu assim. Então, isso é importante. Você quer mudar? Você quer se ver diferente? Você tem que mudar o seu exterior. Na verdade, começa primeiro pelo seu interior, né? Que você começa a ter o autoconhecimento, você começa a se identificar, saber quem você realmente é de verdade. Aí você começa a fazer essa autoanálise e você, de acordo com o que você vai se conhecendo, você vai mudando também o seu exterior. Porque o interior mudado, o exterior vai mudar, não tem para onde correr. Vai ter que mudar porque não tem para onde correr, né? Como tem eu não sei, eu não sei texto de bíblico, mas eu vou falar e Márcia vai botar isso, quer ver só, né? Porque ela é fogo. Ela entende tudo da Bíblia, então ela entende. Como é que Tá certo. como é que é um interior, eu não sei falar, tá? Mas o seu interior reflete o seu exterior, é alguma coisa tipo um coração alegre transfere para o rosto, não sei como é que fala. Coração alegre. Mesmo. Fala aí, Márcia, pelo amor de Deus. Formoseia o rosto. Né? É isso mesmo, é isso mesmo. E é verdade. Coração, porque você vai primeiro encher aquilo, o interior, automaticamente você vai encher de tal forma que você vai transbordar aqui. O seu rosto vai translucidar e tal. Você vai transbordar e vai formosear o rosto. E é formoseia mesmo, é fato. É verdade. Porque a gente vê quando a pessoa... Aí, além disso, né, como você está mudando o seu interior, a sua energia, a sua frequência interior vai mudando, isso vem para fora. Então, você vai se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito. Aí, ó, um coração alegre, formosura. Falando que ela é demais. Aí você... É isso aí. Você transfere... formoseia, isso aí. Você transfere essa frequência que está dentro de você para fora e nisso você vai se conectar com outras pessoas. E as pessoas que têm a mesma frequência que a sua, né? Então, o Paulo que fala muito isso, né? Que você tem que mudar, você vai mudar e você vai conectar com as pessoas, porque a sua frequência vai chegar na outra pessoa, mesmo de longe, que foi o que aconteceu com a gente aqui, né? Quer acrescentar? Vamos para a outra, a gente já meio que falou, que é como as pessoas te veem, né? Como que é? Como as pessoas te veem. As pessoas, na verdade. A próxima. É isso, a última. Tá. É isso aí. E às vezes a pessoa pode achar que tá demorando acontecer e tudo, mas não se preocupa nisso não. Não se preocupa porque automaticamente a sua frequência se preocupa só em de encher e transbordar. Acabou. Encher para os seus, depois transbordar. Encher os seus e transborda. Aí, gradativamente, vai crescendo que essa frequência vai alcançar as pessoas, quem você precisa alcançar e fazer aquilo que tem que ser feito também, claro, né? Sim. Que também não cai do céu. Mas aí, gradativamente, você vai alcançando lá as pessoas de objetivo do propósito, do qual você tem ali o objetivo de estar chegando, né? O propósito ali de vida. Eu achei, assim, a gente escuta muito isso também, mas eu achei legal na última vez que a gente estava conversando, última não, sei lá, umas vezes que a gente estava conversando, e você falou, Manu, vai, faz, não se preocupa com o receber, e sim transbordar. Achei muito, muito legal, porque a gente está sempre trocando, eu estou sempre falando também com a Márcia,
eu falo muito da Márcia porque a gente está muito próximo o tempo todo trocando, o tempo todo trocando com ela. Então, claro. toda hora a gente está dando um insight para o outro. Toda hora, uma para outra, toda hora. E isso ajuda muito. E eu até falei para ela isso que você me falou. Então, tipo, vamos fazer, faz dentro da sua possibilidade, mas nunca pense no ganho, e sim no transbordo. Isso foi uma coisa que você falou que ficou muito assim gravada em mim, mesmo de já ter escutado isso várias vezes, mas às vezes às vezes a gente fala assim, não vou falar nada para ninguém não, porque todo mundo já fala na internet. Mas às vezes o jeito que você vai falar para a pessoa, né, é o jeito que vai tocar ela, não que as outras pessoas falam. Então o jeito que você vai falar vai tocar ela, vai dar aquele insight que ela está precisando, aquela virada de chave que ela está precisando. Então, por isso também que a gente fala, já fugiu um pouquinho do foco da identidade, mas também a gente fala em transbordo, para que o transbordo, que ele traga às pessoas a verdadeira identidade dela, com você também falando, abrindo a boca, né? Isso, verdade. É isso mesmo, e a identidade, então, mas tá ligado, né, igual você falou, fugiu um pouquinho, mas dessa questão da identidade, aí você transbordando, porque cada pessoa, né, você falou, poxa, mas, poxa, já tem muita gente falando na internet e tal, muita gente em relação a tudo. Poxa, mas eu sei fazer tal coisa e tal, mas aí tem muita gente já ensinando na internet e tal, aí a pessoa vai querer me seguir. Não, mas cada pessoa é individual, cada pessoa tem sua identidade. Às vezes, do jeito que todo mundo lá está ensinando, pode ter trocentas pessoas lá ensinando, que ninguém, eu aprovo em gênero, número e grau. Como cada pessoa tem a sua digital em cada dedo, em 8 bilhões de pessoas no mundo, cada pessoa também é individual, de forma de ensinar diferenciado. Ou seja, ninguém vai... muita gente não vai se identificar com outras pessoas e vai se identificar com você, comigo, com a Márcia, com a Manu, e gradativamente, cada pessoa tem uma forma didática de ensinar, forma diferente, e não se compare com ninguém de maneira nenhuma, claro. Cada pessoa buscando a cada dia a melhorar a sua forma de ensinar, didática e tal, melhorando a sua identidade ali, mas sem se preocupar em ser igual fulano ou ciclano e tal, mas se preocupe em vencer a si mesmo a cada dia, dentro dessa identidade, que aí você vai crescer em graça e paz, né? E tem uma palavra da Bíblia que fala que de glória em glória, né? De glória em glória, isso aí. Exatamente. Não tem mais nada. É isso mesmo. Nós somos únicos. Nós não somos especiais, não, nós somos únicos e não vai existir nenhuma outra pessoa no mundo igual a você, com a mesma digital, com nada. Você é único e você veio aqui para cumprir o seu propósito de vida, que agora a gente pode já entrar no propósito, né? Então, você veio aqui para cumprir o seu propósito, graça e verdade, Márcia falou aí. Então, você veio aqui para cumprir o seu propósito de forma única, individual, mas uma coisa é certa, o seu propósito, ele tem muito a ver com aquilo que você foi bloqueado, que aí você volta lá na parte da identidade. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, quando você é muito bloqueado em uma coisa, aquele bloqueio ele vai ter intimidade com o seu propósito. Assim, eu ficava muito na dúvida com relação a esse, o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Ficava, nossa, demais na dúvida com relação a isso. E, na verdade, se me perguntar, eu acho que eu ainda tenho muita dúvida. Às vezes eu falo assim, eu tenho que transbordar na vida do outro aquilo que eu sei. Mas, no fim, eu faço as lives, eu converso de boa, eu falo sobre desenvolvimento de boa, mas eu sinto no meu íntimo que eu tenho que estar falando, mas não sobre esse assunto aqui, e sim sobre outros, do qual tem intimidade com o meu bloqueio, entendeu? Claro. Só que eu ainda não me sinto preparada para falar deste assunto em si, porque para mim é uma coisa que eu tenho um bloqueio,
porque eu ainda não sinto certo. confortável para falar, mas eu consigo entender. Mas isso depois de muito tempo, né? Então a gente vai desbloqueando aqui, desbloqueando ali, uma hora a gente chega lá onde a gente tem que chegar. Isso. Com certeza, com certeza. Né? Eu... É igual eu quando... Pode falar. Fala. Olha, quando eu iniciei o canal lá no YouTube também, iniciei com vídeo, né, dando um prospecto e tal, da energia solar e tal, pá. Quando penso que não, aí eu fiz um seriado dessa faixa, depois mudei um pouco para outra faixa de outro assunto, mas também de ensino também, né, que não deixa de ser ensino e tal. E gradativamente estou rodeando toco, né, como diz os goianos lá. Rodeando toco, né? E gradativamente você vai desbloqueando, tem que falar, saber fazer edição de vídeo e tal, que é a minha área lá. Aí, gradativamente. E hoje em dia eu já fico mudando um pouco, né, assim, falando um pouco diferente, mas falando a mesma coisa, né? Mas eu já fico me imaginando, eu tava vendo esqueci o nome dele agora, não sei se eu acho que é Marcos Trombetta, um mentor também excelente também, camarada, tem uma didática de ensino espetacular. Ele fala sobre lei da atração, né? Ele fala sobre lei da atração. Lei da atração e tudo. Aí a imaginação, ou seja, hoje em dia eu já fico me imaginando vários projetos que eu tenho para poder estar executando e tal. Mas, poxa, vai ser assim. Hoje em dia eu não estou com muito conteúdo, não estou muito com a logística pronta para poder estar fazendo, mas quando eu já chegar nesse nível aqui, vai estar assim, eu vou fazer sem fazer esforço nenhum. Exatamente. E eu já estou me imaginando aqui, ou seja, aí eu vou e descanso, falo, não, deixa eu relaxar aqui e tal, curtir essa fase aqui, que daqui a pouquinho eu vou estar uma fase diferenciada, que não vai estar fazendo força nenhuma, né? E assim vai, gradativamente você vai subindo de glória em glória. É isso aí. A gente quer muito ver o resultado rápido, né? A gente quer... Porque a gente já vira na nossa cabeça. É porque... Mas a gente sabe que vai chegar, né? Oi? Sabe que vai chegar, porque se a sua mente chegou, vai ter que ir. E já está aqui. Já está aqui. Se já quer materializar já para ontem. Exatamente. Mas aí, quando você vê, olha para trás o que você já fez e que está no caminho, aí é questão de tempo. É questão de tempo. É tudo na vida é questão de tempo. Eu falo muito isso. Você tem que falar uma coisa por muito tempo, que é a lei da constância. A gente não adianta querer pegar somente, começar agora e semana que vem tá bombado, porque não vai estar. Então, você tem o seu propósito, que é fazer o seu canal. Você já consegue visualizar onde você está. Então, se você não continuar, se você deixar a procrastinação, né, que é a ladra da sua alma, te bloquear, te parar, você não vai chegar lá onde você quis. Mas é a constância da mesma coisa, falando a mesma coisa, o tempo todo, que vai fazer você chegar lá onde você já visualizou, né? Verdade. Eu fico assim também. Quando eu escutava ele, né, falando, lá, antes do Pablo eu escutava o Marcos. Antes do Pablo. Foi um dos primeiros, né? E ele foi porque antes de eu aprender o desenvolvimento pessoal, a mudança de mindset, eu aprendi sobre lei da atração. Foi onde eu mudei primeiro as coisas, né? Aí eu escutava ele falando, né, que ele era garimpeiro, enfim, né? E você vê como que as pessoas mudam a vida dela, porque elas visualizam onde elas querem chegar. É isso que você está falando. Elas visualizam primeiro onde elas querem chegar e vão trabalhando, porque não é só orar, né? É orar e ação. Oração, orar com ação o tempo todo. E você chega... Imaginação. Mas fala aí, Ronaldo. Deixa ação. Mais ação do que oração. Do que orar. Mais ação do que orar. É isso aí. Mas aí... Não, eu quis dizer imagem e ação. Imaginação. Tudo tem uma ação. O complemento das duas. Isso.
É verdade, complemento da oração e da imaginação, é verdade. Tem que ter ação. Não tem para onde correr. Top, top. E é o que a gente não quer, ou melhor, muitas pessoas não querem, né? Não querem. É o mais, assim, mais complexo, né? E é porque não tem o resultado. A gente está aqui nessa live, tem 2 pessoas, já entraram, já saíram, gente, tá? Mas a gente, quando vai ver, quando a gente olha para o passado de quem tem uma live com 20 mil, 10 mil, 5 mil pessoas, eles começaram igual a gente, só que eles não pararam. Sim. Se a gente parar agora, a gente não vai ter uma live com 5 pessoas, com 10, com 20, né? Então a gente tem que ir na constância e assim vai. E é só assim. No YouTube tá aqui, ó. Tá indo. Vamos ver o que vai dar. Ai, depois eu vou mandar pro meu mentor de YouTube ver como é que ficou a live aqui do YouTube. Opa! Vamos lá, né? Então, Ana, complementa mais um pouquinho sobre o propósito. O que você tem para falar pra gente mais um pouquinho? Então, o propósito agora há pouco estava vendo ali o documentário, né? Estava acabando de se preparar para a live. Uhum. E esse documentário, né? A finalização dele falando, né? Esse documentário, né? Chique demais e falando, ou seja, do final, né? Na questão, todo mundo tem uma certeza que todo mundo deveria ter na vida, né? É que a morte é certa, né? Para todos, né? A vida é um jogo na qual ninguém vai sair vivo dela, né? Exatamente. E tem até um estudo que fala que muita gente vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, né? Tem um lance assim. E tem uma chamada curva em U, né, que os psicólogos, umas faculdades fizeram vários estudos e tal, e essa curva em U é interessante. Ela começa lá com altíssimo grau de satisfação de vida, né, lá com seus primeiros anos de vida e tal, e gradativamente, essa curva em U, ela tende a ir baixando, de acordo com de modo que você imagina ela aqui com 50 anos de idade, em média. Essa curva vem descendo e tal, aí quando você atinge 50 anos de idade, aí isso a gente está começando de média aqui, né? Uhum. Aí quando ela começa a aumentar novamente, ou seja, é a satisfação de vida, ou seja, a pessoa vem aqui com satisfação de vida gradativamente diminuindo, chegando até os 50 anos, depois ela descobre que ela correu atrás de muita coisa e coisas básicas da vida que ela poderia ter feito, ela não fez. Aí, ou seja, ela já chegou ali com a limitação do seu corpo e tal, e já às vezes, já com o tempo e tal, e já começa a mudar seus paradigmas, né? Mudar ali, ver que realmente, poxa, quanta coisa que eu fiz aqui que eu poderia ter mudado a forma de pensar e ter melhorado muito na vida. Só que aí ela aprende isso meio que na marra, né? Uhum. Aí ela vem, é claro que existe outras pessoas que são fora dessa curva, né? A gente está falando aqui da curva mediana, né, mundial. Aí depois, gradativamente, vai chegando a 70, 80 anos e tal, morre com uma boa satisfação de vida, né? E por quê? Porque ela começa a entender que são coisas básicas, né, que ela poderia ter feito, né, às vezes ao longo da vida, e chegando nessa idade ela começa a fazer e tal. Tem até muita questão que o pessoal fala que os avós, né, tendem a dar mais amor aos filhos e tal, não sei o quê, passar mais. Exatamente. Porque aí ela começa a estar vivendo a vida, né? Esses dias eu caí numa... Como é uma realidade esse mês agora, passado. Porque eu falei assim, gente, eu tô correndo tanto, porque eu tava assim, muito acelerada, né? Estudo, não sei o que. Eu falei assim, de repente meu propósito de vida não é esse. De repente eu pensando, né? Eu acredito que o meu propósito de vida como mãe, eu tenho que treinar meus filhos.
Porque eu posso não ter o que eu quero, o que eu desejo no meu coração. Às vezes, o meu propósito de vida é treinar eles para que eles tenham isso, para que eles sejam pessoas treinadas que vão treinar várias outras pessoas. Olha só, entendeu? Que profundidade. Foi. Eu falei assim, gente, eu tava muito, mas é muito. A Márcia até falou comigo ontem ou hoje, não lembro, porque a gente fala todo dia. Ela falou assim, Manu, tá falando que com o esposo dela, com o Henrique, que você tava desanimada. Eu falei assim, eu não estou desanimada, só que eu acredito, eu senti muito forte isso, de que eu preciso treinar mais eles, né? Que eles precisam estar treinados, porque eles estão treinados com o que eu penso hoje, quantas vidas eles não vão salvar? Quantas pessoas? Né? Que isso? Aí eu fiquei vão virar assim... ogivas nucleares. Né? Se meus pais tivessem me ensinado um pouquinho do que eu sei hoje, eu já seria... Olha quanto tempo já tinha desenvolvido. Muito, muito, né? Nossa. Aí, às vezes, a gente vai muito correndo. Aí, quando chega nessa... Igual você está falando, quando chega nessa curva, 50 anos, você já não tem mais estrutura corporal, porque a lei da gravidade não tem para onde correr, né? Você já não tem, talvez, disposição para poder correr atrás de algo, a sua cabeça já não deixa, a sociedade não deixa. Então, quando você cai na real disso muito tarde, não quer dizer que você não tenha que fazer essa ressignificação. Mas, com 50 anos, né, olha quanto tempo, meio século você já perdeu. Calma aí, meio século você já perdeu, né? Então, é bem complicado. Então, quando a gente vem com esse estudo, quando a gente é treinado desde cedo, né, nossos pais vai treinar a gente, ou mesmo que procura que procura mesmo essas pessoas para que a gente tenha esse desenvolvimento, a gente não precisa esperar chegar nos 50 para começar a desfrutar. A gente já vai desfrutando com o tempo. Isso aí, acelerar o processo. Acelerando o processo, exatamente. Estamos com 52 minutos e 20 segundos. Porque aqui no YouTube, Ronan, ele te dá os segundos. Nem parece. Nem parece. Mas aqui no YouTube... Gente, tem uma pessoa assistindo. Tem uma pessoa no YouTube. Hello! Quem é que tá aí no YouTube? Tô feliz. Tem uma pessoa no YouTube. Tá certo. Manda aí no chat, pessoa do YouTube. Então, aí... Não sei quanto tempo, porque eu não estava nem olhando para cá, mas seja muito bem-vindo, fica aí, aproveita bastante, vai ficar salva a live, né? E então, Ronan, tá, já vou. Ronan, é isso aí. Quer complementar mais alguma coisa? 53 minutos. Aí na questão é isso aí mesmo, da questão do viver a vida com intencionalidade, para você fazer, né? Você vai ter as suas emoções, né? Tanto emoções altas, rir, chorar e se esforçar ali, tal, minimamente, para você ir crescendo, para você não ter a mesma vida ali ao longo de toda a vida, né? Porque a vida monótona é chata. Aí você está sempre aprendendo e ensinando, e descobrindo a sua identidade e passando. Aí não tem coisa melhor que tem. Aí você vai ter sempre uma vida nova e se renovando. É muito bom. É verdade. E cumprindo seu propósito, né? Cumprindo seu propósito na Terra, que é o de melhor. Mas... acredito que de todos os propósitos da vida que você tem que cumprir, entre eles seja transbordar na vida do outro, que nós viemos aqui para servir, né? Então, desculpa, meu filho. Opa. Então a gente veio aqui para servir. Ele botou o negócio aqui dentro do coisa, acabei empurrando ele para lá, sem querer. Faz parte. Foi ele que se empurrou, foi ele que caiu mesmo, não sei eu não. Então, tá bom, fico mais tranquilo. Então, assim, que a gente veio aqui para servir o outro, né? Então, de todos os propósitos, é você transbordar na vida do outro, para que ele também chegue de qualquer forma no objetivo dele e também que chegue no propósito dele. Não. Então, eu anotei aqui, quando eu estava falando, uma frase para colocar nas redes sociais. Calma aí rapidinho, que a gente está acabando.
A vida é um jogo que ninguém vai sair vivo dela. O que você acha? Você falou Top, aí, né? top. Então, a gente tem que aproveitar, não esperar chegar nessa curva aí dos 50 para poder começar a desfrutar, né? Igual um vídeo que eu gravei de contemplação. Você acelerar o processo. É o que a gente já está fazendo. Exatamente. Você vai cada um na sua idade já ir fazer o que tem que ser feito, descobrir sua identidade para você já, de vez em descer essa curva aqui, você já antecipar essa curva e já começar a viver o desfrute já, o propósito e o desfrute. Exatamente. Começar a viver a sua melhor vida. Você tem que estar ali assim, ó, vivendo, desfrutando, tem que desfrutar bastante, porque quando você encontra o seu propósito, você não trabalha, você não fica mal, você desfruta, você faz com alegria. Então você faz. Eu tô desfrutando desse momento, porque para mim é um momento bom, porque eu gosto de fazer essas lives. Então é um desfrute, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então então é isso aí. Quando você encontra o seu propósito, você faz aquilo que você gosta, você não tem peso, você não trabalha, você desfruta enquanto você é remunerado, né? Fala oi, pessoal. Ali, ó. Fala oi. Oi. Então é isso aí, gente. Olha, mais uma live. Vamos fazer outras lives também, se Deus quiser, né, Ronan? Botar esse Instagram para funcionar aí. Esse YouTube, que a gente ainda vai descobrir como a gente vai fazer live aqui no YouTube. Não sei qual, a gente vai fazer. Verdade. Ó, eu não sei como é que funciona, mas o pessoal tá entrando e tá saindo aqui no YouTube. Depois eu vou olhar e vamos ver como é que vai ficar. Então, sempre quando eu estiver fazendo, vou fazendo os dois para ver como é que vai render, né? E é isso aí. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada pela participação. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, aproveita. Nós temos 3 minutinhos para fazer a perguntinha para o Ronan, que é o nosso expert aí no YouTube. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E também vocês podem deixar no comentário que a gente vai respondendo. Marca o Ronan também, se tiver alguma dúvida que ele responde, que a live vai ficar salva para os dois. E ele vai responder também, a gente responde. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até uma próxima. Ronan, muito obrigada. Agora o convite foi seu, né? Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu que agradeço e foi de bom. Valeu, beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Até a próxima. Gente. Tudo de bom. Você também. Faça uma excepcional noite, um excepcional final de semana. Amém. Deixa eu encerrar aqui, calma aí. Foi. Ai, calma aí. Como é que eu faço para encerrar aqui? Encerrar o quê? Encerrar.